Comentário sobre o capítulo 3 da primeira epístola de João. Ele começa dizendo uma coisa: vejam que extraordinário é o amor que o Pai nos concedeu. Nós podermos ser chamados filhos de Deus. Isso é realmente o que somos. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo assim, nossa gente, que extraordinário, que maravilhoso é isso que o Pai nos concedeu, da gente ser chamado filhos de Deus. Isso quer dizer que Jesus, aquilo que Jesus disse, que está também em João dizendo, olha, do mesmo modo que o Pai me ama, ama a vós também. E do mesmo jeito que ele me escuta, escuta vocês também. E João, refletindo sobre isso, diz, gente, que extraordinário isso. Deus nos trata como filhos, como ele trata Jesus. Não é uma coisa extraordinária? Isso é realmente o que a gente é, filho de Deus. Essa é a primeira reafirmação. Ah, a gente é um espírito, um espírito tendo uma experiência num corpo temporal. Não. João está dizendo, não, nós somos filhos de Deus. Ah, a gente é uma divisão entre espírito e corpo. Não, a gente é filho de Deus. E ele diz, por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas o mundo não pode reconhecer isso. O mundo pode dizer, ah, lá vão os filhos de Deus. Não, eles não te conhecem, porque ninguém... Não, ele está dizendo, eles não conheceram Jesus, eles não tiveram essa experiência. O mundo não teve essa experiência. E aí eu acho uma coisa extraordinária, porque, amado, nós já os somos agora mesmo filhos de Deus. Mas ele diz uma coisa, e ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Olha que coisa interessante, porque ele está dizendo assim, é extraordinário essa ideia de filiação. Mas essa ideia de filiação ainda é para o nosso tempo e para essa encarnação, para esse tipo de experiência na Terra. Agora, tem uma dimensão que, se a gente é como Jesus, a gente ainda vai ser uma outra coisa. É como se dissesse, o que a gente vai ser, ele está dizendo, ainda há de ser revelado. A gente é filho de Deus, isso é muito bom. Mas você quer saber, do mesmo modo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele também vai ressuscitar a gente e a gente vai ser uma coisa que a gente ainda não sabe. Então, tem uma coisa extraordinária do aberto que é a existência humana. Tem uma coisa extraordinária do aberto que é o que Deus está fazendo conosco. Primeiro, nos chamando como os filhos. Depois, manifestar na gente uma coisa que a gente ainda não sabe. Então, se eu estou com os gnósticos na cabeça, eu diria assim, nossa, tem uma coisa aqui interessante, hein? Tem uma revelação aqui que a gente ainda não sabe. Tem um desconhecido. A questão não é a gente ficar em torno do desconhecido. A questão é a gente receber o que é desse tempo. E o que a gente é desse tempo é filho de Deus. O que nós seremos, a gente ainda não sabe. Porque se a gente souber, a gente fica tentando reproduzir uma falsa espiritualidade. Está dizendo, essa espiritualidade de João é uma espiritualidade do aberto. Tem uma coisa que a gente não sabe, Deus está fazendo um trabalho na gente. Não está revelado o que a gente ainda vai ser. Mas ele diz uma coisa, sabe o que a gente sabe? Sabemos que quando ele for revelado, seremos semelhante a ele. Porque o veremos tal como ele é. Olha que maravilha! Ele está dizendo, quando ele for revelado, a gente vai olhar para ele e falar, é Jesus, é o nosso irmão. É o nosso irmão. E ele diz que, olha, onde eu estiver, vocês estarão comigo. E vocês serão como eu. João está falando isso de modo quase enigmático, porque é assustador pensar que nós seremos como Jesus. Não é isso para isso que a gente foi chamado? Para repetir Jesus enquanto humanos, enquanto filhos de Deus? E ele está dizendo, então, a gente faz isso, tá? É isso que a gente é agora. Mas a gente vai ser uma coisa extraordinária. Então não precisa ficar buscando essa experiência hiper extraordinária. Vive a experiência de filiação, porque a gente nem sabe o que a gente vai ser. Só que a hora que a gente vê Jesus, a gente olhar para ele e falar, é isso que eu tenho que ser. Então é isso que eu serei, porque a gente é transformado por quem nos ama e por quem a gente ama. A gente vai olhar para Jesus e a gente vai ser como ele é. Todos que têm nele essa esperança purificam a si mesmo, assim como ele é puro. Isso é maravilhoso.
Ele está dizendo, quem tem essa esperança vai fazendo esse trabalho de purificação. E o trabalho de purificação não é necessariamente moralidade. Nunca é moralidade. Nunca é moralidade. É esse trabalho que vai tirando da frente qualquer ilusão a respeito da gente mesmo. A gente vai se purificando, dizendo, não. Eu nem sei o que eu vou ser ainda. Eu nem sei. Eu estou aberto para essa possibilidade do trabalho de Deus em mim. Então, a gente vai se purificar. Como que Jesus se purificou, a gente? Como Jesus se purificou? Amando a Deus e amando o próximo, e vivendo de modo inteiro. A gente vai repetindo Jesus, vai repetindo Jesus, vai repetindo Jesus. E aí ele diz, se uma pessoa continua pecando, e ele muda um pouco de assunto, não muda de assunto, mas ele está dialogando com essas pessoas, imagine que ele está com essas pessoas na cabeça, ele continua transgredindo a lei, desrespeitando a lei, ele está em pecado. E vocês sabem, ele diz que Jesus foi revelado para que pudesse remover os pecados, e que nele não existe pecado, e que ninguém continua pecando, permanece nele. É que a gente está dizendo, mas como que ele estava dizendo anteriormente que se a gente não pecar, a gente é mentiroso? Ele está dizendo dessa permanência, dessa ideia assim, de um tanto faz na vida. Não é um tanto faz. Eu não vou viver como tanto faz. Eu sou um filho de Deus e eu quero me parecer com Jesus. A referência é Jesus para ser. Não é pegar, nossa, deixa eu olhar aqui. Como Jesus viveu a lei? A gente olha para ele e a gente vive. E ele diz que a gente não deve deixar que ninguém nos engane. E ele diz essas coisas óbvias, maravilhosas, que quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, assim, ninguém pratica a justiça porque fica falando de justiça, mas porque é justo. E quem continua pecando é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Essa ideia de permanece em transgressão a esse amor manifestado. O Filho de Deus foi revelado para destruir as obras do diabo, para destruir essa mentira a respeito da separação entre nós e Deus. E aí ele vai dizendo que todo que permanece em Deus, todo não vive numa vida, uma prática de pecado, e porque é nascido de Deus. Aí ele vai dizer a referência do que é viver uma vida santa. Qual que é a mensagem que a gente ouviu do começo? O que é esse negócio de não pecar? Que devemos amar uns aos outros. E que a gente não deve ser como Caim, que matou o seu irmão. Ele diz assim, do que ele está falando? Ele está falando daquela coisa básica que é assim, ó, amar o outro é o princípio do cumprimento de toda a lei, como Jesus ensinou. Se você está com um coração cheio de assassinato, suas obras são más. E ele está dizendo, quem vive assim não vive em Deus. E ele vai seguindo e falando disso, e aí chega no ponto dele dizer assim, se o nosso coração, aí essa coisa de como que a gente se coloca diante de Deus? A gente coloca o nosso coração diante de Deus, porque Deus é maior que o nosso coração, e a gente se coloca diante dele, confessa os nossos pecados, e a gente sabe que a gente está agradando a Deus quando a gente vive assim, em diálogo completo com Deus, dialogando o tempo todo. Lembra que ele está dizendo para a gente volta para Jesus, a gente volta para o Messias, a gente confessa os nossos pecados e a gente permanece em comunhão. Quem não ama, quem odeia, está vivendo uma vida de pecado. E todo mundo que obedece esses mandamentos permanece nele, e neles ele permanece. Desse modo, ele diz, a gente sabe que ele permanece em nós, por meio do seu Espírito que ele nos deu. Então ele está dizendo assim, olha, como é que a gente sabe? A gente sabe porque a gente está amando. E toda vez que a gente não ama, a gente se reconcilia, a gente pensa de novo, a gente está andando para isso. A gente não está andando como um filho da treva que diz assim, tanto faz. O problema é de Caim, é de Abel, ele que se vire. Não, está dizendo, a gente não vive nesse reino de trevas. A gente vive no reino da luz. E a condição a gente permanece nele, a gente confessa os nossos pecados e a gente vive uma vida que pratica o amor.